Muito que péssimo, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e claro, no dia seguinte aos jogos temos sempre uma análise tática, sempre gosto de focar nisso aqui no canal, mas infelizmente pelo segundo jogo seguido teremos que falar do elo mais fraco. O que é o elo mais fraco? O elo mais fraco é uma teoria que tem lá no livro Números do Jogo, que inclusive estou com um exemplar separado para sortear aqui para vocês, deixa eu só me programar, em que, na verdade, não é o jogador mais forte, o melhor jogador em campo que vai ganhar necessariamente a partida, mas sim que o jogador mais fraco em campo tem um potencial maior de estragar o jogo. Por quê? Porque o grande craque pode estar num dia ruim, o goleiro adversário pode pegar, a bola pode bater na trave, no travessão, em cima da linha e sair. E ele não conseguir decidir sozinho. Mas o elo mais fraco pode cometer um erro tão grave que você não tenha tempo de corrigir, por exemplo. E foi isso que a gente viu no empate entre Santos e Guarani. O Santos não teve tempo de corrigir um problema causado pelo seu elo mais fraco atual, que é, claro, Gonzalo Escobar. E é importante a gente entender esse tipo de coisa, porque senão a gente normaliza coisas ruins, a gente fica aceitando qualquer coisa. É muito importante entender taticamente, tecnicamente, com imagens, os problemas para que a gente possa cobrar as correções. E é nisso também que eu incluo aqui no vídeo Marcelo Teixeira, Alexandre Matos, enfim, todos os dirigentes do Santos que não perceberam a gravidade do problema ou, basicamente, a ruindade do time que eles montaram, porque, basicamente, eles só contrataram uma peça titular absoluta, que é o Gabigol. O Gabriel Menino a gente não sabe se será titular absoluto. E venderam uma peça que era titular absoluta. O problema, a peça titular absoluta que chegou, depende, claro, que coloquem a bola numa situação favorável a ele. A peça absoluta que saiu é substituída imediatamente por um jogador pior. Consequentemente, o time piora. É o elo mais forte, o elo mais fraco aqui. O Gabigol pode vir a ser o elo mais forte do Santos, mas ele precisa que os jogadores colaborem com ele. O elo mais fraco, que é um lateral esquerdo muito fraco, muito ruim, pode prejudicar sozinho o time. E infelizmente foi isso que aconteceu. Eu vou colocar aqui na tela algumas imagens, está na tela, porque eu separei diversos lances para a gente analisar. E para explicar, né, de cara o elo mais fraco, a gente tem que falar do problema gravíssimo que ele causou e não tinha tempo para ser corrigido, que no caso é o gol. Então deixa eu só mutar aqui, já está mutado. Vou soltar na Cazé TV o gol e analisar. Vamos lá, porque o Escobar está aqui, ó, ele está marcando 19, o Kelvin, que é quem faz o gol, ele está de frente pro Kelvin. Até aqui, tudo bem, não tem que grudar, tipo o Zé Ivaldo tá grudado logo atrás, ou o Schmidt aqui atrás. Ele tá olhando pro cara, até aí é o posicionamento correto. Mas foquem aqui, esqueçam a bola e vamos focar no autor do gol e no Escobar. Muita gente falou que nessa passagem aqui o Barreal teria atrapalhado o Escobar. Eu diria que não, e eu vou voltar um pouquinho. Acabei voltando um monte, mas em instantes a gente volta. Porque olha, o Escobar tem que ter um olho no peixe e um outro no gato. O peixe é o adversário, o gato é a bola, ou o contrário, você pode escolher. Ao focar em um só, ele não percebe a aproximação do Barreal. Mesmo assim, ele consegue desviar e já fica para trás. E aqui está o problema. Ele fica para trás de um jeito que ele não consegue se recuperar. É ruim que está bem no centro e para pausar aparece o botão de pausa bem no meio, né? Ele não consegue se recuperar, ele não usa o corpo e ele perde no corpo. Aqui está o exemplo. Ele sobe girando para o lado errado, o jogador do Guarani se protege e cabeceia ao mesmo tempo. Uma tática perfeita. O Escobar vai sem força o suficiente para deslocá-lo, sem falta, briga no ombro e simplesmente é derrotado. A gente vai até avançar um pouquinho, porque dá para ver em outro ângulo um pouco melhor. Aqui, ó. Olha como o Escobar fica para trás e não faz força para pular na direção da bola. Do nada ele está de costas. Do nada ele está de costas e no chão. Eu acabo de reparar, inclusive, que ele estava no chão. Ele nem salta, né? Ele está no chão. É realmente bem complicado. Ele não salta. Ele do nada está de costas, perde na força. Eu até entendo que o Barreal pode ter dificultado um pouco o Escobar chegar no jogador rival, mas é uma falha muito feia. Eu vou colocar aqui para vocês também, deixa eu só voltar aos 3:10. A Cazé TV que me perdoe, mas eu quero colocar um áudio, quero colocar com áudio, né, um lance. Então, vou colocar aqui o som.
torcer para sair certinho. Vamos lá, vamos prestar atenção. Eu vou ter que pausar para não dar problema de direito de imagem, não estou roubando a imagem da Cazé, mas eu quero que vocês ouçam o comentário, se eu não me engano é do Gabriel Simões, que estava ontem junto ao Luizinho, o narrador. É o problema de você jogar no Santos. Ele chega, aí o Souza surge, atropela. Aí ele... Não, beleza, venderam o Souza. Agora é meu momento. Aí ele fica no banco com o jogo, vem o Vinícius Lira e fala... O que ele tá falando aí é que é o problema do Escobar, né? Tá bom, sou banco do Souza. Opa, venderam o Souza, vou jogar. Vem o Lira. Ou seja, até o comentarista já tinha percebido que o Lira é superior. Só que a jogada avança e vai acabar com o Escobar, olha só. Complicou. Ó, mas olha ele aí, ó. O Luizinho até fala, olha ele aí, vamos lá, tem sua chance. Na tabelinha, cruzamento para a grande área. E esse é o cruzamento dele, deixa eu voltar a mutar aqui. É um cruzamento que eu critiquei bastante no jogo contra o Palmeiras. É um cruzamento sem força. Pode reparar que ele não estava apertado, não desvia. É um cruzamento direto, fraco, que para no primeiro jogador. Talvez ele até pudesse ter mirado no Robinho aqui, mas é uma leitura errada de jogo, porque, de novo, o Robinho não tá livre, o Robinho não tá nem na área nesse momento, né? O certo seria torcer pro Lautaro, complicado, atacar esse espaço aqui e vir. Mas é o que eu acho que ele tentou, inclusive. Mas a bola vai fraca, como foi fraca no jogo contra o Palmeiras. Então, ele tem esse problema do cruzamento, tem um problema defensivo. No que exatamente ele é bom? Não sei, mas, para provar que não é só um acaso, o Vinícius Lira, que foi o titular e jogou bem, teve alguns cruzamentos positivos. Eu, claro, vou começar com o do gol. Deixa eu só... Não vou começar com o do gol, não. Ou vou. Pera aí. Agora eu tenho que acertar aqui um minuto bonitinho. Onde foi o nosso gol? Uma das coisas que chegaram para mim da Golcase neste mês de janeiro é a garrafa mini. É a garrafa perfeita para aquele copinho d'água, para aquela latinha de refrigerante que você não pode levar para o lugar, a latinha, mas pode levar a garrafa mini. Tem o glorioso canudo acoplado e se você utilizar o cupom EUVINDSANTOS, você leva ela com desconto. Falando em segurança, inclusive, tem a MagSafe. A garrafa MagSafe também chegou às minhas mãos. Tem um cadeado automático que você arrasta para cima para liberar apertando assim. Para não correr risco, você arrasta para baixo, tá trancadinho. Então tem essas e muito mais opções de garrafas térmicas lá na Golcase, o QR Code claro na tela e o link na descrição. O cupom é EUVINDSANTOS. Ah, é o do gol sim, aqui. O Arão vai fazer um lançamento perfeito, né? Valorizem o Arão, grande jogador. E o Lira ataca o espaço corretamente. Eu tenho falado da tática, falei no meu pós-jogo que o Santos depende muito dos laterais avançarem para ter uma armação de jogada. O Lira faz essa leitura perfeita e faz isso aqui no cruzamento. De primeira, mirando o Barreal, o zagueiro até chega, mas falha e o Barreal coloca no gol. Então assim, ó, vejam, ó, um pouquinho antes, o Lira olha para a área e toca de forma consciente, a bola estava na direção do Barreal, certinha. Só que pode falar, tá bom, um cruzamento certo contra um errado. Ok, mas é que não foi o único, né? A gente pode pegar outros lances do jogo, como esse aqui, por exemplo. Voltando aqui, ó. É o Lira já ali recebendo a bola na esquerda, levanta a cabeça e cruza para o Roleiser, que acaba não dominando, mas é um cruzamento certinho, ó. Ele observa e joga para o Roleiser, na mira perfeita do Roleiser, entrando na área, numa boa posição para chutar. Outro, ó, aqui. O Lira, ó, no momento que o Lira avança no espaço vazio, vai receber do Zé Rafael, salvar uma bola, inclusive mal passada pelo Zé, levantar a cabeça e colocar perfeito pro Tassiano, que erra. Ó, ele levanta a cabeça, ó, levantou a cabeça, perfeito pro Tassiano, que acaba errando, mas o cruzamento foi perfeito. Então, assim, claramente temos um lateral que tem talento para cruzar e temos um lateral que não tem esse talento para cruzar, me parece muito claro. Porém, a questão defensiva às vezes é muito elogiada por quem gosta do Escobar para defendê-lo. Eu acho válido, desde que você apresente as imagens e tal, acho perfeito. Só que ontem o Santos jogou contra o Guarani, certo? O reserva do Guarani se chama Dentinho, que não é aquele do Corinthians que ficou 25 anos lá no Shakhtar Donetsk. Eu vou abrir aqui uma outra página do O Gol. Essa aqui é a página do Dentinho do Guarani, como vocês estão vendo na tela. 28 anos. Vocês já tinham ouvido falar no Dentinho? Não quero desrespeitar o Dentinho, mas provavelmente não. Porque, ó, ele foi revelado no Tigres do Brasil, que eu não sei nem de onde é, honestamente. Vou clicar aqui, Tigres do Brasil. De onde é o Tigres do Brasil? É do Rio? Duque de Caxias, perfeito. Foi pro Estrela do Norte,
Depois do Souza, da Paraíba, Hercílio Luz, de Santa Catarina, Avaí, 10 jogos, não conseguiu nem fazer gol. Foi mandado para o Vila Nova, 1 gol só em 15 jogos. Voltou para Avaí, pouca coisa produzida também. E aí jogou no Brusque. Ele é um pontinha que não é muito artilheiro, né? Ali em 2024 fez sua melhor campanha, pelo menos em número de jogos atuados, com 39 no Brusque. Depois foi para a Chape na Série B, acabou emprestado para o Guarani na C e ficou para o Guarani esse ano, pelo que eu vejo no gol. Eu nunca tinha ouvido falar do Dentinho, até peço desculpas. É um jogador que é reserva do Guarani, que tem basicamente 18 gols na carreira, se eu não contei errado aqui, aos 28 anos. É basicamente o mesmo número do Lautaro. Este cara, que claramente não é um destaque, né, que é reserva do Guarani, inclusive, deitou no Escobar. E veja só, a gente pode mostrar aqui com lances, que é o que a gente gosta de fazer. Aqui já é o Dentinho com a bola, o 17. Ele vai passar pelo Arão, botou na frente e criou um lance perigoso, que felizmente o Adonis salvou. O Escobar não conseguiu chegar nem dando um carrinho. Esse foi um lance. Poucos minutos depois, aqui, o mesmo Dentinho já recebeu, tá aí o Dentinho, esse é o Escobar marcando, pedalou e quase um golaço, porque o Escobar tomou uma pedalada do Dentinho e o Brasão teve que fazer uma de suas defesas mais bonitas na partida. Mais uns minutinhos passaram, aqui, calma aí, aqui, ele vai receber essa bola, pra cima do Escobar, vai botar na frente, e o Escobar vai chegar amanhã. Já foi. Infelizmente dessa vez o Zé Ivaldo corta. Então assim, quantas vezes você viu ontem o Lira tomando esse baile? Ou mesmo o Souza nas partidas recentes do fim do Brasileiro, por exemplo. O Gabriel Simões, se eu não estou errado, se eu errei o nome dele aqui, desculpa, quando ele comenta nesse áudio que eu coloquei durante o vídeo que o Escobar tem vida difícil no Santos, ele tá falando de forma mais educada até o que eu tô falando há um tempo aqui. O Escobar é pior que o Souza, é pior que o Lira. Ele é ruim. O Santos não pode ter o Escobar como titular. Ele limita. A gente sempre tem, com o Escobar em campo, o elo mais fraco, o elo com maior potencial de estourar a corrente, abrir um buraco e você não conseguir se recuperar. Eu sei que tem gente que não gosta dessas análises mais críticas a jogador, mas eu sou defensor delas, e não só da minha parte, qualquer canal, qualquer analista, porque se a gente ignora os problemas, eles são perpetuados. Aqui a gente tem que mostrar. E de novo, na vitória do Santos, a gente contra o Novo Horizontino, teve análise do Igor Vinícius, teve análise dos lances do Gabigol. Na derrota, a gente precisa mostrar os pontos fracos. Eu estava prontinho para trazer um vídeo do Arão, que eu acho que o Arão fez uma boa partida ontem. Inclusive pelo lançamento, que até entrou nesse vídeo aqui. Mas a gente tem que entender os problemas para depois elogiar o que está indo bem. Porque se a gente não está ganhando é por causa dos problemas. Eu posso te garantir que não foi por causa do Arão. Tchau.